Olá, boa noite. Tudo bem, Pava? Como vai? Tudo certinho, Felipe. Agora nos achamos aqui. Deixa eu deixar o celular. Exatamente. Pronto, pronto, pronto. Muito prazer, Felipe. Eu já falei hoje para um monte de corretores que hoje eles iriam aprender a ficar todos milionários vendendo coberturas. Verdade, é uma possibilidade, não tenha dúvida, não tenha Que legal. dúvida, não tenha dúvida, não Prazer tenha imenso. dúvida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse papo rápido e que já está cheio de gente aí ouvindo a gente. E nos próximos dias, muito mais pessoas vão participar. Primeiro, eu que tenho que agradecer a você pelo convite. Na verdade, assim, depois de Carmona, Maurício, Alex, Robson, Kenji, Renato, eu me sinto numa responsabilidade enorme aqui de manter o nível alto das suas lives semanais aí, né? Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa do Corretor Digital. Oi, Mário Magalhães, um grande amigo, acabou de entrar aí na nossa live, né? É, eu assisti já boa parte do teu material. Eu acho que a tua contribuição com este mercado que é altamente carente de instrução, direcionamento, de todas essas questões, eu acho que ele é um trabalho fantástico. Eu acompanho outros instrutores, mentores e tudo, mas eu acho que assim um trabalho estruturado de longo prazo é um negócio transformador. Na verdade, a gente sempre acha que a educação ela é transformadora. Pô, lindo demais. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Conta aí para o pessoal que tá conhecendo você agora, conta um pouquinho de como foi sua trajetória até chegar à Unique, como, enfim. Legal, assim, eu sou formado em administração de empresas, tenho uma formação em marketing pela FGV, trabalhei sempre com vendas desde muito novo, trabalhei durante 5, 6 anos numa empresa que foi a minha pedra fundamental de instrução para a área comercial, que era uma empresa chamada Minemo System. Hoje tem dissidentes que viraram outras empresas, como a WhatsApp do Flávio Augusto, né? E lá foi uma escola muito grande, onde eu aprendi postura de venda, postura proativa e tudo. E depois tive a oportunidade de passar um pouquinho pela Ambev e depois por telefonia, né? Trabalhei 10 anos na área de telefonia, mas sempre fui um apaixonado pelo mercado imobiliário. E fiz muitas transações antes de entrar no mercado imobiliário, de compra e venda, e eu sempre ficava intrigado, porque eu ficava observando como é que o profissional mostrava o imóvel, como é que ele sabia. E um dia, pé da vida com a minha tarefa dentro da empresa, né, e pé da vida com uma operação imobiliária que acabou não dando muito certo, eu abri meu laptop de madrugada e falei, se eu tivesse uma imobiliária, como ela seria? Isso foi em 2005. E 2005. acabou que em 2009, 9 de 2009, eu tirei isso do papel e criei uma boutique imobiliária, uma empresa picurrucha, pequenininha, chamada Uniquimob, que a gente opera aqui no Distrito Federal, né? Então, a Uniquimob ela surgiu numa data cabalística e a gente vem trilhando aí um mercado bem legal nesse sentido. Nesse meio tempo, a gente teve equipes enxutas, porque o nosso negócio é corretor altamente produtivo, certo? E muito focado. Então a gente fez alguns experimentos no passado, e assim, como eu vinha de outros mercados, que eram mercados de distribuição de alimentos ou bebidas, ou de telefonia, é tudo muito segmentado, né? O cara que vai comprar um telefone celular, ou ele compra num varejo, ou ele compra numa loja especializada, ou ele vai, se ele tem uma PJ, ele é atendido se ele é PME, se ele é governo, se ele é uma grande empresa, se ele é uma Key Account, se ele é uma empresa que trabalha com dados, ou seja, e existem equipes altamente capacitadas e direcionadas para aqueles tipos de nichos direcionados. E Perfeito. no mercado imobiliário eu sempre achei muito estranho, porque o cara atendia de kitnet a cobertura, pegava uma casa de 9 milhões, etc. e tal. Então, assim, logo que eu entrei no mercado imobiliário, a gente fez algumas segmentações que a gente gostou de fazer, que era assim, corretores atuavam por pequenos bairros ou por tipos de produto.
e ele era proibido a trabalhar em outros bairros, e isso durante muitos anos deu muito certo. E numa experiência nossa, minha e da minha esposa, que é minha sócia na imobiliária, eu não queria, ela queria muito, a gente começou a olhar cobertura para comprar. E eu comecei a observar que as coberturas, por algum motivo, elas demoravam para vender, ou o cara que me mostrava a cobertura como corretor, porque eu nunca me apresentava como corretor de imóveis, e sempre porque eu queria ver qual era a estratégia do meu concorrente, como é que ele demonstrava o produto cobertura. E depois eu comprei a cobertura e depois eu fui vender a cobertura. E eu comecei a identificar uma série de oportunidades em fazer um direcionamento por nicho de negócio. Esse nicho, Pava, podia ser Minha Casa Minha Vida, podia ser kitnet, podia ser flat de hotelaria, podia ser 2 quartos num determinado bairro, ou orla, ou casa de temporada, ou Balneário Camboriú, ou podia ser... Mas a estratégia do que eu vou conversar aqui, eu vou compartilhar com vocês, tem muito a ver com foco e direcionamento. O motivo da nossa live podia assim, por que vender kitnet é um bom negócio? Por que vender flat é um bom negócio? Por que vender fazenda é um bom negócio? Mas o mais importante do bom negócio é o que está por trás disso. Que a maioria das pessoas que são corretores de imóveis não fazem. E há uma oportunidade absurda para você poder ganhar dinheiro trabalhando num determinado nicho, num determinado foco. Fantástico, Felipe. O que você está colocando, independentemente de qual que é o segmento, a gente precisa ter, mesmo porque hoje, há pouco, eu estava falando para um grupo de corretores, é a primeira vez na história que a gente tem 5 gerações juntas e, usualmente, o corretor não tem esse tipo de preparo, um foco. Então, o cara que é milênio, a geração X, ou se é cobertura, se é kitnet, o discurso é o mesmo. E a publicidade, eu vou até mais longe, a publicidade é muito parecida. Casa verde e amarela aqui em São Paulo, com piscina e tal, você olha, você não sabe quanto isso custa e se é tão diferente de um outro apartamento num bairro nobre, porque eu, às vezes, tenho a sensação que os publicitários nunca foram visitar um empreendimento, porque é tudo muito parecido. Muito pasteurizado. Por Exato. falar em publicidade, a gente lançou essa semana, porque assim, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho a mais sobre o que está por trás do foco em cobertura, tá? Legal. Essa semana a gente lançou um panfleto que pela primeira vez, e assim, eu não vi ninguém fazer. Você que está em São Paulo e em outros lugares, você já deve ter ouvido fazer. O que acontece? O panfleto é um produto muito perecível, certo? E Sim. ele conversa muito pouco, porque hoje você tem um digital muito forte. Então, a gente lançou o primeiro panfleto, onde nas costas do panfleto vai um QR Code que remete a um vídeo do YouTube. Legal. Onde o cliente me ouve falando os detalhes do que está no panfleto. Se ele olha, não se interessou, ele vira, bota o QR Code, cai num canalzinho do YouTube e eu converso 2, 3 minutos com ele explicando por que eu consigo vender a cobertura dele. Então eu não tinha visto ninguém fazer. Eu não sei se você já viu fazer. Não entendeu? tinha visto, mas já está na lista aí para uma futura campanha. Se você observar, outro dia eu vi um negócio e eu fiquei casquetado assim. Eu moro em apartamento, eu recebi na caixinha do correio, alguém dizendo assim, vendo apartamento, tenho clientes para o teu apartamento, se quiser me ligue. Poxa, não seria muito legal o cara gravar um videozinho no YouTube, gerar um QR Code e dizer, aponte sua câmera que eu quero falar com você. Cara, ele veria o cara, conversaria com o cara, ou seja, as oportunidades que você tem do físico com o digital são muito legais. Entendeu? Você tem uma oportunidade enorme de sair da pasteurização. Você dá cara, você dá voz, e a pessoa olha, e depois ela assiste 2 vezes, 3 vezes para poder ver se bate, e te chama no WhatsApp e depois conversa isso com você, entendeu? Não, nada, são 420 mil corretores com Cresce no Brasil, e provavelmente outro tanto desses aí como estagiários ou ainda não oficializados. Ou seja, de alguma forma você precisa se diferenciar. E para se diferenciar, usar o digital, assim, especialmente os vídeos, aí, pô, fantástico, fantástico.
Eu fico feliz que na nossa live está aparecendo aqui, eu estou atendendo uma cliente já há uns 6, 7 meses, e a gente vai falar de jornada de cliente, certo? Que ela está em busca de uma cobertura. E assim, o cliente que está procurando uma cobertura, ele sempre tem muitas dúvidas, né? Sobre características e tudo mais, né? E ela está assistindo a nossa live, não sei se ainda está, mas assim, quando você se especializa num determinado tipo de produto, o cliente que está do outro lado, ele identifica muito o quanto você sabe. E aí eu queria contar um pouquinho de como é que surgiu essa história, porque essa história tem a ver com muito planejamento. E nicho de mercado tem a ver com autoridade. Então vamos lá. Quando eu comecei a procurar coberturas para mim, eu olhei cerca de 30 coberturas antes de comprar. E é isto mesmo. A primeira coisa que eu vou falar para você e para todo mundo que está me ouvindo aqui, o ciclo de comprador de cobertura é, em média, 18 meses. Uau! Quantos corretores têm paciência de arrastar um cliente num projeto para 18 meses? A maioria desses caras são abandonados pelo caminho. Pela maioria dos corretores que eu conheço, ou eu já vi trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. Se você vai trabalhar um nicho e você quer resultado rápido, você tem que pensar em imóveis menores, menos complexos, ok? Ticket menor, giro rápido, etc e tal. Tá valendo. Mas vamos lá. Segundo ponto. O cliente que está procurando um determinado tipo de produto, ele sabe tanto quanto você, ou muitas vezes mais. Porque Sim. se ele está 18 meses olhando o mercado, ele sabe o que é bom, o que é ruim, etc. O que eu fiz aqui em Brasília, tá? Eu estou falando de Brasília. Brasília é uma cidade extremamente planejada e eu dei foco em relação à cobertura. Então vamos lá. Existe um bairro chamado Asa Sul aqui em Brasília e esse bairro eu sei exatamente quantas coberturas tem. Apenas 82. Quando eu vou para um outro bairro, que ele é mais, ele não é o mais novo, ele é o segundo bairro que foi projetado dentro do plano piloto, que é a Asa Norte, porque nós somos um avião aqui, quem conhece Brasília sabe disso. Lá tem 876 coberturas. Não é mais ou menos 800, são 876. No bairro que eu resido, que é o Sudoeste, tem 386, casualmente. E um bairro que está começando, que vai ficar pronto daqui a pouco, ele já está com 60%, 70% pronto. Quando ele ficar pronto, ele terá 1.400 e poucas coberturas. Esse eu não vou saber direitinho o número. Então, quando você está conversando com um cliente, e o cliente diz assim, mas eu queria cobertura de tantos metros quadrados na Asa Sul, você diz, não tem. Ah, como não tem? Não tem, porque as maiores que tem são essas. Então, o que acontece? Quando você começa a trabalhar com foco e direcionamento, você conversa de igual para igual, ou você vira autoridade para conversar com aquele cliente sobre o tipo de produto que ele quer. Fantástico. Então, quando você vira, por exemplo, eu acabei de chegar de uma visita, certo? Que era numa cobertura, a visita aconteceu às 18h30, certo? E o cara que visitou a cobertura, ele tinha visitado uma cobertura que nós vendemos e ele perdeu a compra há 13 meses. Ou seja, o cara ainda não comprou. E quando o cara falou, quando ele chegou na visita, eu falei, eu lembro de você, eu falei com você, sua esposa é fulana de tal, etc e tal, era a cobertura do fulano de tal que foi vendida por tal preço, etc e tal, e eu vou te mostrar outra. Ou seja, quando você começa a trabalhar num determinado nicho e focar num determinado bairro, é muito interessante que você comece a esbarrar no mesmo tipo de cliente. Vamos lá, Brasília é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Não estou falando de uma corrutela, né? Certo? Mas você acaba esbarrando nisso. E a outra coisa, quando alguém te diz assim, mas eu quero tal produto, você diz, tem tais e tais e tais lugares a esse preço. E mais importante, quando você se especializa no negócio, você diz assim, e o preço que você quer pagar não existe. Teve uma das palestras, das lives que você fez, teve um cara que deu o exemplo do cara assim, eu queria comprar um apartamento no Itaim a 9 mil. Aí o cara falou, não existe, vamos ter que ir numa borda aqui, etc. Foi o Alex Prates, ou foi alguém, o Robson, alguém que falou disso na outra live. É a mesma coisa, quando você vira autoridade, você faz.
E como é que a gente atinge esse pessoal? Tá? A gente começou com 0 cobertura no estoque. E a gente vai crescendo nas coberturas no estoque. E existem maneiras de você... A partir do momento que você tem um mapeamento e você sabe quais os prédios que têm cobertura, certo? Você consegue fazer com que a tua equipe trabalhe direcionado. Como é que a gente descobriu quais são os prédios que têm cobertura? A gente pegou o Google Maps, olhou de cima, aproximou ao máximo e começou a contar a piscina. Todo apartamento que tinha uma piscina em cima, a gente descia no Google Street View, anotava o nome do prédio e ia lá e descobria. É cobertura mesmo? Com trabalho de portaria. É mesmo, etc. e tal. E a gente começou, então, a fazer um mapeamento. Fantástico. Por tamanho. O que é linear, o que é duplex. E aí a gente começou a mapear quem é que tinha determinados... Quem eram os nossos concorrentes. Então, a gente determinou o tamanho do mercado, que são 2.700 coberturas, com um ticket médio de 2.800, 3.200, ticket alto. Para atingir, conversar com esse proprietário, você tem que se mostrar como autoridade. E aí a gente começou a fazer trabalhos de prospecção. É difícil passar por alguns porteiros de prédios de ticket alto. Sim. Você é barrado ali. Beleza, teve uma ação que a gente fez de captação, a gente mapeou uma quadra que tinha 6 coberturas à venda que não estávamos conosco, e a gente fez uma ação de captação de cobertura. Pava, como é que a gente vai chegar a esse cara? O que a gente vai falar com esse cara? Como é que a gente vai abordar? O cara já viu, já recebeu o panfletinho, alguém já ligou para ele, um conhecido. O que a gente fez? A gente foi numa vinícola, numa distribuidora de bebidas, comprou uma champanhe especialíssima, colocou dentro de um envelope, certo? Com um cartão. Essa champanhe é para você tomar o dia que nós vendemos a sua cobertura. Unicimob, especializado em coberturas neste bairro. Das 6, captamos 3. Uau! Vendemos 2. Sensacional. Então, assim, isso requer muito planejamento de ações que você vai fazer para você ir escalando o teu resultado. A gente vive hoje só de cobertura? Não dá. Porque o cara que me visita uma cobertura, ele fala assim, cara, mas para comprar essa cobertura eu preciso que você venda meu apartamento. Eu preciso vender o apartamento. Entendi. Então a gente não consegue ter 100% da receita ou 100% do foco com cobertura. Mas a gente acaba se transformando em autoridade. E eu imagino que tudo ou parte do que a gente está falando aqui é o que você ensina nos seus cursos. Sim, sensacional, cara. Estou adorando a aula. Cada semana, cada convidado, eu aprendo um pouquinho mais para poder depois repartir aí com os corretores. Foi em 2015, né, que vocês começaram a se especializar, né? Exatamente. A gente trabalhou 6 anos no normal, mas assim, a gente tinha direcionamento para a equipe também. Galera, olha só, a gente quer focar, a gente sempre brinca que é o PPP, né? Porque aqui em Brasília é o plano piloto, né? Então a gente diz que é partamento, porque eu sou de Piracicaba e sou palmeirense, entendeu? Agora metade da live cai. Agora metade da live cai, entendeu? Agora, ó, agora foi. Usei a camisa, usei o manto do Palmeiras ontem no meu podcast, inclusive. Eu vi. Né? Então a gente segmentava apartamento pronto no plano, né? Então a gente tinha o PPP, o projeto PPP. Por quê? Porque era giro rápido, etc e tal, a empresa estava crescendo e a gente precisava manter a rentabilidade. Hoje a gente mantém a rentabilidade? Não, né? A gente mantém a rentabilidade, mas a gente acaba tendo um braço que atende especificamente. E esse ticket de coberturas, ele acelera por demais os resultados financeiros da empresa. Não há como a gente não pensar nesse tipo de situação. Ó, muita gente falando em decepção aqui. Está todo mundo chateado, mas olha, a gente vai deixar algum campeonato para algum outro time aí. Exatamente. Né? Mas não temos mundial, há controvérsias, né? Mas enfim, a galera vai sacanear até o resto da nossa live, né? Mas assim, Paulo, eu acho que assim, eu dei um bom overview aqui e eu acho que
eu gostaria de te responder perguntas, se você quiser fazer, se alguém da Sim. audiência queira falar alguma coisa, né? Fala Talvez um a gente pouquinho para a possa... gente, Felipe, qual que é quando a gente fala em um nicho, em alto padrão, em coberturas, como é feita a seleção e quais os requisitos para alguém participar da sua equipe de corretores? Na verdade, assim, ó, todo mundo sabe que eu pouco contrato corretor de imóveis que seja formado do mercado, tá? Por quê? Porque a gente tem um modelo que é um modelo que a maioria dos corretores não gosta muito, que vamos lá, eu não tenho gerentes, a minha empresa é enxuta, certo? E, portanto, muito rentável, tá? Eu fico na linha de frente com os corretores. Então, assim, boa parte dos corretores que trabalham conosco, ou já trabalharam conosco, eles começaram conosco do zero. Então, Muito legal. começando do zero, ou seja, o cara é um advogado, o cara é um nutricionista, um cara, ou seja, frustrado lá na odontologia, ou seja, é um engenheiro que era perito judicial no TJ ou algo parecido. Esse cara vem trabalhar conosco e a gente dá um super treinamento. Eu, particularmente, sou um professor frustrado, talvez se eu estivesse dando aula, eu estivesse ganhando também dinheiro, mas assim, a gente tem modelos de desenvolvimento. Eu costumo dizer assim, que uma pessoa que tenha vontade de vencer na vida e pode ser tímido ou não, ou nunca ter trabalhado com vendas, ela tem condições, porque ter resultado no mercado imobiliário requer muita organização. Por quê? Porque você está mexendo com provavelmente o maior valor que alguém vai dar em um determinado produto. É a poupança de uma vida. Então, número um, se você tem, assim, se você estuda o mercado, se você nicha o atendimento, se vocês têm um script de atendimento, seja no WhatsApp ou no atendimento telefônico, se você fala o telefone sorrindo, se você ouve a pessoa e o projeto que ela quer e você direciona para ela o que ela pediu e não o que você tem para socar na orelha dela, você vai criando um conforto nessa pessoa que ela para de dizer, eu quero, ela para de ser atendida para as outras pessoas e ela te diz assim, tu consegue me mostrar esse imóvel que eu gostei? Então a gente vai abraçando, então assim, o treinamento é profundo, então o corretor ele entende profundo, o corretor que trabalha conosco, eu não, assim, o corretor que trabalha conosco, já a partir do terceiro ou quarto mês, ele vai na escritura sozinho, eu não acompanho, eu ensino o que ele tem que fazer. O corretor, eu tenho um modelinho de explicar didaticamente como funciona o financiamento imobiliário, que é muito interessante. Aqui em Brasília a gente tem um monumento, né, que é a Ponte JK, que é aquela ponte de arcos, né? Então, o corretor ele é treinado a explicar para o cliente, ao final da visita, no diagrama da Ponte JK, as etapas de como será o financiamento. O primeiro arco é o banco, o segundo arco é o cartório, o terceiro arco é a entrega de chaves, quanto tempo demora isso. Então, assim, o cara vai se aventurando e vai gostando de falar isso, e o cliente vai ficando. Então, assim, a gente treina do zero quem quiser aprender, quem quiser se desenvolver. Por outro lado, o cara tem que fazer algumas devolutivas. Ele tem que alimentar um CRM, né? Ele tem que resgatar todos os clientes que foram entregues a ele. Cada cliente é um projeto imobiliário. No telefone a gente ensina assim, seu cliente, você já foi atendido por centenas de pessoas, tá? Talvez eu vou te perguntar uma coisa que ninguém perguntou até hoje. Me conta qual é o seu projeto imobiliário. Fala para mim. Qual é o teu projeto? A palavra mágica é: qual o seu projeto imobiliário? Por que esse bairro? As crianças, quantas pessoas vão morar? As crianças estudam nesse bairro? Você mora em Brasília há quanto tempo? Sua mãe mora próximo? Vocês compartilham empregada? Me fala do projeto. Porque nós não estamos falando de imóvel, nós estamos falando de solução. Claro. Solução que a pessoa vai viver mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Eu vi uma coisa, um cara dizendo outro dia assim,
Em média, uma pessoa troca de imóvel 5 vezes. O primeirinho é a kitnet, vai para o 2 quartos, aí vai para o apartamento maior, depois vai para o menor, e depois vai para o apartamento menorzinho, porque não precisa mais de um apartamento grande, daquela casa monstruosa, né? Então, assim, eu penso que o treinamento para esse pessoal, ele é um treinamento de direcionamento. Quando a gente vai falar de treinamento de cobertura, é um pouco diferente o treinamento para cobertura. Primeiro, o cara tem que comprar o projeto de atender um cliente de cobertura, porque não é a mesma coisa. Cobertura é um imóvel, ele é um imóvel desafiador. Se o cara entender que a cobertura é 1% de 1%, ele já vai saber que é o imóvel especial. Segundo, ele tem que entender que o ciclo de venda, o ciclo é de 18 meses, e ele sempre venderá se ele tiver gente que ele atendeu há 18 meses, porque uma hora vai chegar o momento e é ele que vai abrir a porta certa. Ele não pode abandonar o cliente da cobertura, entendeu? E você tem que entender uma coisa importante do desafio, que daí é o desafio de vender um produto nicho, que é a cobertura. A gente sempre tem dois inimigos da cobertura, que é o apartamento linear e a casa. Então, vou pegar, por exemplo, uma cobertura de 3 milhões, tá? Uma cobertura de 3 milhões, ela concorre com uma casa mais afastada, mas com terreno de 800 metros quadrados, com uma piscina para criar cachorro. Beleza. E se eu não sou especializado em cobertura, eu vou concordar com o cara. E o meu trabalho não é concordar com o cara, é mostrar que lá é legal também, mas aqui tem isso. Senão eu concordo. E tem um detalhe, sempre tem um inimigo no casal. Sempre tem alguém que quer muito cobertura e sempre tem gente que não quer a cobertura. Então eu aprendi lá em vendas, lá atrás, que você tem que saber quem é o influenciador e o decisor. E aí você tem que neutralizar ou trazer para o teu lado o influenciador mal. E você traz ele para o seu lado, colando nele, trazendo nele, veja bem, volte aqui e tudo. Ou seja, o que eu estou falando aqui com você é planejamento de mercado, tamanho de concorrente. Eu estou falando com você de técnica de venda, de técnica de organização na visita, apresentação de produto. Ou seja, existe um sem números de coisas que eu estou falando aqui para você que devem fazer parte do teu curso. Por quê? Porque esse é o feijão com arroz de uma imobiliária para que a gente tenha resultado. Felipe, infelizmente, conheço milhares de corretores, centenas de empresas, não é o arroz com feijão, não. É tudo que você está falando e eu estou achando o máximo, porque tem testemunhal até de clientes que fizeram visita com você e estão aqui testemunhando nos textos, aqui nos comentários. Eu não estou conseguindo ver todo mundo falar não aqui, porque eu estou concentrado, provavelmente esses devem ficar marcados aí, depois eu vou ler com carinho. Mas não, muito obrigado. Vai ficar marcado. E assim, estão falando super bem, já subiu um monte de coração aqui, que eu acho que são todos para mim, porque você é casado, então os corações devem ser para mim. Não, os corações são pelas Não tenha dúvida, deve ser para o Palmeiras. É isso aí, todos devem ser para o Palmeiras aqui. Eu moro pertinho do Allianz, inclusive. Olha, maravilha. Lindo demais você falar tudo isso, Felipe, e já antecipo, eu sei que o André, o Heraldo, depois vão assistir toda a live, e já antecipo um convite para você gravar um módulo para a gente ter, mesmo porque eu sempre falo nos treinamentos, eu sei uma parte e eu estou aprendendo junto, e se alguém quer saber, por exemplo, sobre edição de vídeo no celular, eu vou chamar a pessoa que o diretor... Mais especializado. Exatamente. Então, mesmo porque o corretor já sente esse peso, ele tem que ser um pouquinho arquiteto, um pouco decorador, um pouco economista, enfim, ele deve dominar aí várias áreas, mas a forma que você abordou, assim, nossa, fantástico, super didático, super moderno, as pessoas, o diagnóstico que você fez no início, hoje algumas incorporadoras lançam do estúdio até os 4, 5 dormitórios, então, e não existe, pouca gente investe
o tanto que você investe. A hora que você pega um profissional do zero, que não foi formatado, mesmo porque aqueles treinamentos que hoje a gente vê, agora todo mundo vai gritar, agora hoje eu vou vender, tá? Cara, assim, eu fico com vergonha quando eu vejo essas coisas. Grito de guerra, né? Então, como se fosse adestramento e não treinamento. Então, na verdade, é a chavinha que a gente tem que mudar aqui e entender, mudar o olhar. Por isso que eu gosto de sempre indicar um monte de filmes, de séries da Netflix para os corretores assistirem, porque é uma educação do olhar. É a hora que você vai conseguir... Eu tô assistindo uma série que eu tenho gostado muito, que ela é francesa, na Netflix, entendeu? Depois, talvez, eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma série francesa que é uma família que vende imóveis na França. Fantástico. E é importante uma questão que uma senhora queria algo muito específico de uma venda. E ela falou, a senhora já tinha visto 25 imóveis com a outra corretora. Ela falou, só vou te mostrar 3. Ou seja, é porque você tem que entender, porque assim, se você não entende o que o cara quer, tu vai ter que vai ter que mostrar 25 imóveis. Entendeu? Felipe, eu assisti o primeiro episódio onde eles vendem um castelo. É um pouco mais para frente, é o 4º ou 5º depois do casamento de um deles. E ela pega uma senhora extremamente caroço, né? Só que ela falou assim, ela termina e ela faz uma entrevista. Eu gosto de entrevistar a pessoa. Me conta aqui, velho. Quando eu não consigo entrevistar, é porque a gente tem um procedimento aqui, tá? Que o corretor da nossa equipe, assim, eu sou chato, tem alguns que estão assistindo aqui, outros já saíram e tudo. O corretor, ele é obrigado, convidado, motivado, ao final de cada visita, principalmente os iniciantes, a me ligar e me contar como é que foi a visita. E eu faço algumas perguntas para ele que muitas vezes ele não entende. Quem foi? Qual é a idade? Quantos filhos? Quanto tempo estão no mercado? Quantos imóveis já olhou? Qual a faixa de preço? Qual isso? Vai pagar como? Vai fazer de que forma? Etc e tal. Né? O dinheiro vem da onde? Dava e tudo. Perguntas nos iniciantes, a maioria deles fala, não sei, não sei, não perguntei, não perguntei, não perguntei, não perguntei, não perguntei. Então, eu digo, agora tu vai desligar o telefone e vai ligar pro cara e vai perguntar tudo isso para ele. Ah, mas por quê? Eu falei, porque se você não sabe da vida do teu cliente, você não vende para ele. Perfeito. A outra coisa é, ao final de cada visita, há um processo, independente se é a 10ª visita que eu faço com o mesmo cliente. Eu termino a visita debaixo do prédio, na frente da casa, o nicho que você quiser, eu pergunto para o cara, eu quero um feedback do meu atendimento sobre esse imóvel e eu quero que você me dê uma nota do imóvel. Abaixo de 7 o cara não compra. Se o cara me diz 7, eu pergunto por que não é 10. E quando ele diz por que não é 10, ele começa a me dizer as objeções. E eu não vendo o imóvel, eu contorno objeções. E mais, eu aprimoro o meu olho para que no próximo imóvel eu já chego e termino assim. Esse imóvel que eu te mostrei agora, neste momento, a nota foi maior que 7. Foi. Por quê? Porque nesse tem tudo aquilo que eu pontuei no outro que eu não gostei. Se você não faz isso, é horrível. É horrível pro cara. O cara termina a visita e diz assim, por que tu me mostrou isso aqui? E a outra coisa que eu gosto de falar para os meninos, falando de técnica, já que a gente está falando para corretor digital Primex, certo? Eu odeio visita Steve Wonder. Sabe o que é visita Steve Wonder? Sabe o que é? Me fala. É quando o corretor vai cego para a visita. O que é cego? Ele vai sem saber o que ele precisa saber de mínimo. Então, assim, quando você sabe do projeto do cara,
Quando você está esperando no prédio, no pilotis, ou na recepção, na frente da casa, onde é que seja, quando o cara desce do carro, você já sabe, é ele. Por quê? Porque você já perguntou, né? Tu já pergunta se vem com a esposa, como é o nome da sua esposa? Tu já chama pelo nome. Cara, a maioria dos caras não fazem isso. Já chega no prédio e fala assim, vamos pegar o elevador. Não. E aquela apresentação que você vai fazer? Esse prédio tem 36 anos, tem 29 apartamentos, mais 2 coberturas, mais um não sei o quê. Aqui mora isso, etc. E tal. Quando tu conta a história, o cara diz assim, eu queria morar aqui. O condomínio é tanto, a água é assim, o assado, o síndico é tanto. Então, assim, quando você faz um preparo de começo, meio e fim do processo, porque venda é processo, você tem mais chance de ter resultado. Felipe, você me inspirou agora, porque eu quero aproveitar e pedir licença para compartilhar algumas mudanças que a gente está fazendo. Na próxima semana, a nossa live com eu brinco que é o desfile das campeãs, só tem campeões aqui batendo papo comigo, vai ocorrer sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. E nas terças, nesse horário que a gente está usando durante todas essas semanas, um pouquinho mais cedo, às terças-feiras, às 20 horas, eu vou sempre dar uma masterclass aberta, gratuita, mas com inscrição. E em vez de pegar alguma coisa que eu tenha feito, Felipe, eu gostei da ideia, eu não estou me lembrando o nome da série da Netflix, mas eu vou dar uma aula. Eu posso perguntar, mas eu vou ter que pedir ali para minha esposa dizer, que eu estou em casa Não, não agora. tem problema. Só um pouquinho. Dani, como é o nome da série da Netflix? Imóveis de Luxo e Família. Isso, Imóveis de Luxo e Família. Então, eu vou usar o primeiro e o segundo episódio dessa série para dar a aula, a Masterclass, na próxima terça-feira, às 20 horas. Se você tem interesse de participar, entra no perfil do Corretor Digital Prime, pode mandar uma mensagem, eu mesmo vou fazer a sua inscrição e depois eu aviso direitinho como provavelmente vai ser no Zoom. Mas, desafio aceito, vai ser uma aula que eu nunca dei e eu vou aprender inspirado aí com as coisas que você enxergou. Terça-feira que vem, às 20 horas, uma aula sobre série da Netflix. E eu achei o máximo, Felipe, quando você falou de organização, porque o primeiro vídeo que eu peço para os corretores assistirem é da Marie Kondo, porque quem não é organizado em casa, não é organizado na vida profissional também. Então, cada semana eu recomendo que eles assistam alguma coisa e depois eles me escrevem para eu ver se o olhar está se afinando, porque tudo isso que você falou dá para resumir numa palavra: sensibilidade. Você vai descobrir, não tenha dúvida, exatamente onde que vai ocorrer a empatia com o seu cliente potencial e onde a relação começa a ser de amizade mesmo, porque ele percebe que você não está querendo vender um imóvel, você está querendo fazer algo mais por ele. Eu quero atender, cara, olha só, a pessoa, ela vai viver naquele imóvel os próximos 10 anos. Ele viveu no último imóvel dele, que é uma dor desgramada largar do último osso dele, e ele tem uma expectativa muito grande. E ele quer corrigir no próximo imóvel erros dos imóveis que ele já teve no passado. Então, se você não tiver a sensibilidade de entender aquilo, né? Do tipo assim, você vai fazer proposta? Cara, a proposta ela é tão natural quanto um atendimento de um abraço, né? Então, assim, o Jota Quest tem uma música que fala do abraço, né? Ou seja, Sim. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Quando você pega um cliente e você abraça o projeto dele, certo? Cara, não tem problema. Eu estou atendendo um casal que eles querem ou cobertura ou apartamento de 6º andar. E eu olhei no CRM, que é compartilhado dentro da nossa rede, que é a Netmóveis, elas estão sendo atendidas desde 2019. Uau, 3 anos. Porque o projeto é muito específico. É o projeto ou de uma cobertura ou de um 6º andar linear.
Eu falo sexto andar porque aqui em Brasília a cidade é toda planejada Sim. e no plano piloto, nas superquadras, você só tem prédios de 6 andares. Como é o centro de Paris, por exemplo, como é o centro de Londres, nos residenciais, porque foi planejado para que a mulher do sexto andar chame a criança. Menino, sobe, entendeu? É por isso, tá? Então, o projeto é muito específico delas. Elas não querem mais ninguém fazendo toque-toque na cabeça delas, né? Porque por experiências ruins, etc e tal. E eu falei assim, eu posso criar um grupo de WhatsApp, nós três, para que a gente possa falar do projeto, porque muito eu falo com A, depois A fala com B. Eu posso falar? Ah, pode. Elas criaram um grupo de WhatsApp. E a gente começou a conversar, etc e tal, papapá. E aí uma delas falou assim, mas Felipe, mas você é muito bem-humorado e você não desiste da gente. Eu falei assim, desistir por quê? Se vocês já estão arrastando, imagina quanta gente que atendeu mal vocês. Eu vou atender vocês. E eu não me importo se vocês não comprarem de mim. Mas eu quero te dar um abraço para que você consiga sair do outro lado e encontrar o imóvel. E aí eu comecei a afinar o olho, né? Você vai afinando o olho, elas começaram, não, 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 não. Aí outro dia eu mandei assim, ó. Esse que eu estou mandando, eu sei que não. Mas como eu sou teimoso, eu vou mandar. Adivinha o que aconteceu? Não, mas a gente quer visitar por causa disso, que tinha, que a gente não... O alvo vai mudando. Então, Pava, assim, tem muita coisa muito legal nesse mercado que a gente vai aprendendo com os anos, a sensibilidade, o atendimento. Eu gostei muito da Carmona, né? Você fez uma pergunta assim, os clientes compram você, ou seja, você acha que o fato de você ser bonita, e ela é muito bonita, né? Ela falou assim, eu acho que a minha beleza é mais na minha simpatia. Ela falou isso na tua live. Sim, sim. Né? E eu acho que isso é o que me destaca, né? No processo, né? Então é isso, cara. Eu acho que assim, a gente tem muito a contribuir, a aprender, a compartilhar. Eu estou sempre à tua disposição aqui. Nossa, Felipe, nós vamos te chamar de novo, certamente. E se Obrigado. você que está nos assistindo aí curtiu, manda um monte de coração aí para a gente ficar Coração, feliz. coração. Para a gente Exatamente. ficar feliz a hora que a gente assistir novamente amanhã. Felipe, super obrigado pela sua generosidade. O nosso papo é curtinho e fico feliz de saber que em Brasília tem um profissional tão qualificado e com uma visão assim tão larga e assim tão rara, às vezes, de encontrar. Olha o tanto de coração que está subindo aí. E fico... deixa eu fazer 2 comentários quando você se especializa numa coisa, tá? Eu vou assim, ó. Essa questão de se especializar, ela ficou mais forte quando veio a pandemia e um portal imobiliário aqui começou a fazer uma série de lives para o mercado imobiliário e me chamou e a gente começou a falar de coberturas, etc. e tal, né? Quando você começa a se especializar, eu tenho pelo menos 2 ou 3 ligações no meu celular por semana de corretores que eu nunca ouvi falar na minha vida, que fala assim, eu fiquei sabendo que você é especialista em cobertura. Eu estou captando uma cobertura, mas eu não tenho nem ideia de como precificar. Tu me ajuda? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem um sem número de corretores que capta a cobertura porque assim, o cara conhecia ele, foi assim, não foi planejado, era uma indicação, porque o cara era corretor, e porque o cara é corretor e todo mundo acha que porque é corretor o cara pode vender qualquer coisa, né? O cara é médico, então assim, o cara é oftalmo, cara, dá uma olhada no meu joelho, não funciona, né? Então assim, muitas vezes é uma alegria quando eu ligo para um parceiro e digo assim, cara, eu sou o Felipe, tenho uma especialização em cobertura, eu estou atendendo uma... Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda a vender essa cobertura, porque eu só tenho ela, eu não tenho outros clientes, não chega. Ou seja, então, mais um ponto para a gente deixar anotado. Quando você se especializa e você vira uma determinada referência, as pessoas começam a te respeitar por isso e querer que você, te ajudar a você ajudar elas e vice-versa. Olha que interessante isso. Sensacional, Felipe, sensacional. Então, reforçando os novos horários na próxima semana, na terça-feira, Masterclass
sobre essa série recente da Netflix sobre uma família que vende imóveis, uma família francesa de corretores. E então, uma aula comigo, se você tem interesse, manda um direct aí que eu vou inscrever e daí eu passo as coordenadas. E na próxima quinta-feira, também às 20 horas, com mais um convidado, com mais uma aula como a de hoje, que foi absolutamente sensacional. Aprendi um monte de coisas. Estou super feliz, Felipe, e aproveitar para agradecer publicamente o Heraldo por alguns contatos que ele está fazendo aí. Nossa, está acertando muito, viu, Heraldo? Tá lindo o bagulho aqui. E para você que nos assistiu, olha, muito obrigado pelo montão de corações e a gente vai se ver na próxima semana. Felipe, quer falar, se despedir aí da galera? Eu queria agradecer o Heraldo. Na verdade, eu conheço o Heraldo há mais de 25 anos, mais ou menos, desde que eles eram garotinhos, lá na primeira empresa que ele teve. Um cara super referência, um cara muito respeitado aqui em Brasília, um cara que eu tenho um carinho enorme. Obrigado por ter indicado. Eu não conhecia o projeto e estou muito feliz em saber que cada dia mais esse mercado prepara gente mais competente para atender os imóveis mais caros ou os mais baratos, mas para atender projetos de família. É isso. Olha, Felipe falou hoje que a gente tem que, inspirado pelo J Quest, a gente tem que partir para o abraço. Então, olha, você, corretor que participou com a gente hoje, você, consumidor, você curioso, você que tem ideia de entrar, vou terminar com aquele abraço bem forte para você. A semana que vem a gente está junto novamente. Valeu, gente. Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.